Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu queria dar as boas-vindas a vocês, todos que estão aqui presentes, dizer que é muito bom receber cada um aqui e dizer que nós estamos aqui para adorar o Senhor, a ouvir aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração inicial, pedindo ao Senhor que esteja nesse momento aqui conosco, nos confortando, trazendo aquilo que Ele precisa nos entregar nessa noite, que os nossos corações estejam abertos, amém? Senhor, nessa noite nós nos colocamos na Sua presença, agradecidos ao Senhor por essa semana, por esse dia, um dia, Deus, que o Senhor nos concede de vida mais um dia onde a Sua misericórdia nos alcança, e nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, estamos aqui para falar contigo, estamos aqui para nos render, Deus, aos Seus pés, e pedimos ao Senhor que toque os nossos corações, que essa noite seja uma noite também de louvor, de adoração, mas que seja uma noite em que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, tira de nós todo o cansaço, toda apatia, todo medo, todo desânimo, e que só haja espaço nesse momento, Deus, para que o Senhor entre nos nossos corações e faça morada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Te convido a ficar de pé, para que juntos possamos adorar o Senhor. Você que também veio preparado para trazer seus dízimos, suas ofertas, o ofertório está logo ali atrás, você pode assim fazer também. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu.
toda a fé que há no seu coração, diga ao Senhor: guia-me. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e em todos os momentos o Senhor sempre está conosco. A palavra diz que Ele é onisciente, onipresente, e o Espírito Santo Ele habita dentro de nós, e nós precisamos alimentá-lo com a leitura da palavra, com a adoração que sai dos nossos lábios, com as orações que levamos até o trono do Senhor. Quando nós provamos dessa presença, quando nós provamos dessa intimidade, nós jamais somos os mesmos. Há uma transformação, há uma regeneração. Então que você possa cantar essa canção como se fosse uma oração íntima agora, nesse momento. E peça ao Espírito Santo que Ele entre nos seus corações, nos nossos corações, que Ele possa encher e transbordar da presença do Senhor.
esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Convide o Senhor para entrar no seu coração nessa noite e diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. As nossas vozes. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite, pela presença do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, pela atuação que Ele faz dentro dos nossos corações, por aquilo que Ele tem feito por essa igreja, Deus. Nós rogamos e oramos a Ti e pedimos que o Senhor nessa noite fale poderosamente aos nossos corações, através da Sua palavra, que possamos aprender mais do Senhor, e que a cada dia mais haja alegria nos nossos corações e nos nossos lábios, ao entrarmos na Sua presença e Te adorarmos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Queria chamar o pastor Carlos.
Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria poder estarmos juntos na casa do Senhor. E eu convido os irmãos, antes da gente compartilhar aqui do que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós possamos fazer um minuto de oração em prol das pessoas que estão aí enfrentando essa pandemia da Covid-19. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas nos últimos momentos, Senhor, nós não temos tido essa oportunidade de vivermos em comunhão. Ó Deus, sequer nós temos o privilégio de nos abraçar, de nos cumprimentar, Senhor. Mas a Tua palavra também, Senhor, nos garante que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Assim como o Senhor cuidou do Teu povo por ocasião das pragas que foram enviadas sobre o Egito, nós clamamos, Deus, que o Senhor continue guardando o Teu povo. Nós oramos, Deus, para que o Senhor possa ministrar a cura sobre a vida de pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, médicos, aqueles que estão à frente, Senhor, mas que foram, Deus, infectados por esse vírus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos te pedindo neste momento. E nós oramos, Deus, para que o Jeová Rafá possa se fazer presente em cada vida, Senhor, que está sendo atribulada, atormentada por essa doença, que ao que tudo indica, Senhor, ainda não tem a vacina, mas que o Senhor possa levar as pessoas, os cientistas, os pesquisadores a encontrar de uma maneira mais rápida, Senhor, e que possa ser disponibilizada à população. Nós pedimos, Deus, encarecidamente, ouça o nosso clamor, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você tem a oportunidade de abençoar a igreja. Nós ainda não temos a sede própria e foi lançada uma campanha para que você possa nos auxiliar na realização desse sonho. Você doando R$21, você receberá essa leitura diária, uma forma também da igreja estar abençoando a sua vida. Provavelmente aí na tela está aparecendo a maneira como você pode fazer essa sua doação. Mas você que está de Bíblia, por gentileza, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 31. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 31. Assim diz o texto sagrado. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor,
Trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Provavelmente os irmãos já ouviram diversas ministrações a respeito desse tema, o famoso filho pródigo, que na verdade de pródigo não tem nada, é um filho perdido. Ele saiu da casa do pai e gastou toda aquela herança que lhe cabia. O tema da mensagem é filhos pródigos, ou seja, filhos que se perdem. O que leva o filho a sair de casa? O que leva o filho a pecar? E o interessante é que dependendo da situação, nós nos deparamos com o filho que saiu e, dependendo da situação, nós nos deparamos com aquele que fica em casa. Legalista, ao extremo. E nós vamos analisar sobre o prisma do que sai. O que nos leva a sair de casa? O que nos leva a sair da presença do Senhor? E uma das coisas que me chamou bastante atenção é a questão do pensamento mesquinho, egoísta. Ou seja, ele chega para o pai e pede a parte da herança dele. Mesmo naquele tempo, ou seja, praticamente 2000 anos atrás e atualmente, não existe herança de pessoa viva. Não existe herança de pessoa viva. Para você herdar alguma coisa, o dono daquelas posses precisa morrer. Do contrário, não tem. Mas nós não vamos entrar nessa seara aqui, não. Nós vamos mostrar que é a questão justamente do egoísmo que permeia o ser humano. Eu quero o que é meu. Isso é meu. Nós esquecemos da oração que o Senhor nos ensina, Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Então nós dividimos. Mas aqui mostra justamente essa escassez do pensamento egoísta do ser humano. E ontem eu conversava com Sônia, e os irmãos provavelmente vão se lembrar dessa situação. No início da pandemia, as pessoas acharam que era o fim do mundo e que as pessoas iam morrer de fome e ia acabar a comida. E foi aquele desespero das pessoas correndo para os supermercados, estocando água. Ou seja, é um pensamento egoísta. Eu tenho, o outro não precisa ter, desde que eu consiga satisfazer a minha necessidade. E nós vemos muito nas igrejas, de um modo geral, o desejo de buscar as bênçãos do Senhor em detrimento de buscar o Senhor das bênçãos. Ou seja, só queremos as bênçãos de Deus. Deixamos muitas vezes de buscar o Senhor. E é o que esse rapaz fez. Ele falou, não, eu quero a minha herança. Ou seja, eu quero as bênçãos.
Eu não preciso do pai, eu preciso daquilo que o pai pode me dar, a título de herança. Nós também podemos pensar que o que nos leva a sair da presença do Senhor é a imaturidade vivencial, ou seja, ele era o filho mais novo. Ele tinha um irmão mais velho, mas que talvez não servia para ele de referência. E se nós analisarmos hoje, eu tenho visto muito cristãos em uma adolescência espiritual, ainda não amadureceram suficientemente. Até mesmo porque é uma realidade fática a questão dos adolescentes de um modo geral hoje. Pesquisas têm demonstrado que a adolescência está sendo postergada até quase 30 anos de idade. Isso é duro, assusta. Você assustou agora, né? Nossa, mas eu sou um adolescente. Você é, mas ainda tem uma turminha aí um pouco mais, sabe? Aniversários nas costas aí, mas que ainda não amadureceram. E querendo ou não, isso acaba afetando a igreja. Porque as pessoas não amadurecem, elas continuam ainda naquela adolescência. E a coisa mais linda, eu falo por experiência própria, a gente tem um quase jovem em casa e temos um adolescente. E num passado não tão distante, o mais velho queria dirigir carro, ou seja, atitude de adulto. Em determinado momento, brigava com a irmã dele por causa de um copo do Shrek que tinha lá em casa. Falava, cidadão, você tem que entender o que é aquela vida. Ou vai, ou fica. Ou seja, esses extremos acabam afetando a igreja. Por quê? Porque as pessoas não amadurecem. E fica de beicinho, aquela coisa, o irmão não me deu paz. Está com raiva de mim, também fico com raiva do irmão. Não é assim. Não é assim. Então a gente tem que analisar. Também faltava o que para ele? Um referencial. E aquele que era o referencial, ele não quis, ele deixou para trás, que era o pai. Se nós vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa do pai, ele sim era um referencial. E talvez isso foi o que levou ele a cair em si lá na frente. Mas o irmão mais velho não era um referencial. Era uma pessoa também soberba, arrogante, prepotente, só queria as coisas para ele. Chegou a discutir com o pai, esse teu filho chegou, ou seja, nem falou de irmão. Então a gente vê que por vezes nós também tomamos essa atitude do legalismo. De ficarmos dentro da igreja e, nossa, mas que não sei o que. Então é algo para nós analisarmos. A dificuldade também de lidar com regras. A Bíblia diz que ele gastou tudo de uma maneira dissoluta porque ele estava tendo uma vida desregrada. E nós vemos hoje, as pessoas, nem todas, respeitam farol vermelho. Principalmente motoqueiros. Você deixou de ser motoqueiro, tá? Agora você anda de carro. Então, olha só que ponto que a gente está. A gente vê, eles não respeitam. Viram na contramão, ou seja, isso é dificuldade de observar regras. Se regras básicas de condução no trânsito, que é para evitar acidentes, não são observadas 100% por parte dos motoristas e condutores de motocicletas, como que vão ter essa questão de regras, de observâncias de regras? Se não cumprem horários, se não cumprem as suas atividades. E isso afeta onde? A igreja. Então, esta dificuldade dele de viver sobre regras é que talvez o fez sair de casa. É o que muitas vezes nos faz também sair da presença de Deus. Porque a gente não quer regras. E Deus também não quer que a gente cumpra regras. Deus simplesmente quer que a gente o ame. E o fato da gente amar, a gente nem precisa dessa necessidade de regramento. O simples fato de estarmos juntos com o Senhor, o Espírito Santo atuando em nós, nós vamos fazer aquilo que agrada ao Pai. Nós também precisamos entender, a Bíblia nos ensina, um abismo atrai outro abismo. Nós percebemos que esse rapaz acabou o dinheiro. A partir do momento que acabou o dinheiro, uma fome se instala e surgem as necessidades. Porque é um abismo atraindo outro abismo. A cada dia, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós vamos afundando, afundando, afundando. E isto também tem levado grande parte da população a se envolver em situações ilícitas, em situações erradas, em coisas que não se deve fazer.
E o pior, acreditando que estão fazendo o correto, acreditando que estão fazendo o certo. E isso repercute na conduta dele dentro de casa e, consequentemente, na sociedade onde ele vive. E nós aprendemos com muita facilidade diante do amor de Deus. Mas quando nós não aceitamos esse amor de Deus por conta do livre-arbítrio, aí nós precisamos, a duras penas, aprender. E o aprendizado, na maioria das vezes, traz dor. E traz dor severas. Nós vemos, precisamos ir longe. Nós também percebemos que esse homem, ele sofreu um choque de realidade. De filho abastado de um pai que tinha fortunas, ele passou a ser empregado cuidador de porcos, que para os judeus era horripilante a criação de porcos. Não somente cuidando de porcos, mas ele desejou comer as vagens que era dada a título de alimento para aqueles porcos. Olha só que situação degradante que este rapaz estava enfrentando. E tudo por quê? Porque saiu da presença do pai. Simplesmente por isso. Ou seja, sair da presença de Deus é o pior caminho que um ser humano pode buscar. A Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Porque os amamos. Naquele momento de disciplina, eles podem entender: não, você não me ama, é por isso que você está me corrigindo. Não, é pelo contrário, é por eu amar que eu estou te corrigindo. E aí depois que eles crescem, aí eles: nossa, como foi bom as correções. Naquele momento não entendiam, mas depois agradecem. O mesmo Deus que nos trata com amor também nos corrige. E nos corrige por quê? Porque Ele nos ama. Outro ponto que eu anotei aqui: no fundo de um coração pecaminoso, ainda há espaço para a graça messiânica. Ou seja, quando finalmente caiu em si. Por isso aquela importância daquele versículo: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará dele. Ou seja, a sementinha está plantada, está lançada, está lá dentro. Em determinado momento da jornada dele, ele caiu em si. Ele falou: nossa, mas vem cá. Na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de alimento. E eu aqui passando fome, perecendo por necessidade. Alguma coisa está errada. E aí vem um dos pontos mais interessantes. O amor de Deus é tão grande por nós que nos constrange a lembrar de sua ação amorosa, dando seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Hoje eu conversava com uma colega no ambiente de trabalho. Eu falei para ela assim, olha, ontem já estava estudando o texto para poder preparar a mensagem, e a gente fica mais sensível àquilo que a gente vai compartilhar em virtude do que você está vivenciando. E eu falei para ela assim, olha, eu não mereço tantas bênçãos que Deus tem dado. Não mereço. E a maior delas é a graça da salvação. A gente não fez nada para conquistar essa salvação. Simplesmente Ele enviou o Filho falando: olha, aquele que crer será salvo. E talvez esse fato de ser dado de graça é que talvez nós não valorizemos a altura. A gente não valoriza a altura. Por quê? Porque está tão natural, está tão fácil, está tão... Até quando a gente tem a oportunidade de ouvir relatos de irmãos que se reúnem em igrejas subterrâneas, escondidas do Estado, para não serem perseguidos, para não serem aprisionados, não serem maltratados, torturados. Aí a gente consegue entender um pouquinho dessa graça que a gente vivencia em um país cuja a nossa expressão, o nosso credo, ainda não está comprometido. Ainda. Mas é algo para a gente pensar. E aí 3 coisas que levou esse rapaz e que na maioria das vezes também é o que nos leva. Primeiro ponto, reconhecer nossa situação decaída. Qual é o meu maior inimigo? Eu mesmo.
O meu maior inimigo sou eu mesmo. A gente podia, às vezes, pensar, né? Poxa, Deus, o Senhor não precisava deixar eu comigo mesmo, mas não tem jeito, irmão, porque onde a gente vai, a gente está junto com a gente mesmo. Então, o maior inimigo nosso é quem? Nós mesmos. Por isso, a importância da gente, primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que a nossa total dependência provém do Senhor. Aí a gente consegue compreender, poxa, eu erro, eu peco, eu sou falho. Sim, é reconhecer. O segundo ponto, decidir retornar ao Pai com genuíno arrependimento espiritual no coração. Pequei contra o céu, mas também propenso a restabelecer relacionamentos interpessoais. Pequei contra o Senhor também. Não o Senhor no sentido de Deus, Senhor no sentido do Pai dele ali. Então, olha só, o fato dele abandonar a presença daquele pai, ele cometeu pecados espirituais, deixando de lado o próprio pai. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Mas ele também entristeceu o coração daquele pai. Então ele teve um problema de relacionamento interpessoal. E o pecado gera na nossa vida tanto problema espiritual quanto problema relacional. Isso é fato. Tanto nos traz sequelas espirituais, quanto também nos traz sequelas de relacionamentos. É isso que esse versículo está nos ensinando. O menino entendeu. Olha, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Então há essa necessidade de restaurar tanto a questão espiritual, mas também a questão relacional, de relacionamento. Nós nos relacionamos, nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos nós podemos ir até mais longe, mais rápido. Mas quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe. Porque a hora que um pensa em desistir, o outro estica, não, vamos junto, vamos mais longe, estou contigo. Não dá para a gente andar sozinho, não dá. Tem pessoas que pensam que não vai precisar de ninguém. Eu costumo dizer que, dependendo da situação, ele vai precisar de pelo menos 6 camaradas para carregar a embalagem de madeira para poder sepultar. Pelo menos 6. Não, quando eu perceber que eu vou morrer, eu já abro o buraco e já me jogo dentro. Vai precisar de um para ir lá jogar a terrinha em cima. Então, nós precisamos das pessoas. Não dá para viver isolados, numa redoma de vidro. E esse menino entendeu. Por isso que ele retornou. Mas não basta, olha, primeiro ele reconheceu a situação dele de pecador, ele decidiu retornar. Mas mais que isso, ele agiu, ou seja, ele voltou para a casa do Pai. Ele voltou para a presença do Senhor. E ele voltou de que maneira? Maltrapilho, fedendo, magro, faminto, descalço e sem identidade de filho. Porque ele chega, o discurso dele, olha, não sou digno de ser chamado de seu filho. Ou seja, até a identidade, na cabeça dele, a identidade de filho, ele perdeu. Olha o que o inimigo faz na vida das pessoas quando não tem esse entendimento. Vai afundando, perde até o referencial de filho de Deus. E aqui ele estava junto, ele estava na casa, ele era filho, ele tinha paternidade. Mas ele não conseguiu verificar isso. Não conseguiu enxergar isso, a ponto dele perder. Mas aí vem a parte mais legal dessa parábola, que são as atitudes do pai. A primeira dela, está sempre à espera. O pai está sempre à espera. Ele viu o filho ao longe, reconheceu o filho, mesmo maltrapilho, fedendo, magro, faminto, descalço e na cabeça do filho, sem a identidade de filho. O pai o reconheceu. Isso demonstra o amor que Deus tem para com os seus filhos. Isso demonstra. Reconhece-nos como filho, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, Deus nos reconhece como filhos. E a partir do momento que Ele nos reconhece como filhos, Ele age com compaixão. O texto diz que o pai agiu com compaixão em relação àquele filho que retornava.
Então, é uma das passagens mais lindas da Bíblia, a qual Jesus conta, demonstrando esse amor paternal para com a gente. O pai corre ao encontro. Se formos analisar ali numa questão, vamos conjecturar aí, vamos hipoteticamente pensar, se era o pai, já era uma pessoa idosa. Mesmo assim, ele não se preocupou com a idade, ele correu em direção ao filho. Ou seja, aquele sentimento de falta de identidade que o filho carregava, nesse primeiro momento já demonstra que o pai está pouco se preocupando. Ou seja, é meu filho que está voltando para casa. Está sujo? Está sujo, mas é meu filho. Maltrapilho? Maltrapilho, mas é meu filho. Sem na cabeça dele identidade de filho, mas é meu filho. O Senhor o abraça. E ainda o beija, um ósculo santo. Ou seja, correu ao encontro, abraçou, acolheu e o beijou. E aí, provavelmente, os dois voltam caminhando, e aí ele chega até os servos. O pai diz, tragam a melhor roupa. Tragam também o anel, que simbolizava a questão de ser filho de uma grande propriedade de posses. E traga também sandálias. Ou seja, aquele menino estava descalço. Então o Senhor, Ele, quando nos vê enlamaçado pelo pecado, Ele consegue também ver o sangue de Cristo derramado sobre nós, nos purificando de todo o pecado. Nos dá a veste nova, anel de ouro, sandálias e se alegra em nosso retorno. A distância do Senhor, o fato de sairmos da presença do Senhor, tira-nos a vida sem tirar a existência. Ele fala, o pai fala ali para o servo, esse meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, aquele rapaz estava existindo, mas existindo sem vida. Então, o fato de nós sairmos da presença do Senhor, tira-nos a vida, sem tirar a existência. Quantas pessoas estão atualmente existindo sem vida? A gente não vê aquele brilho de vida no olhar dessas pessoas. Nós não vemos o brilho de vida nas atitudes das pessoas. E atualmente as pessoas vivem só falando coisas que muitas vezes é sem nexo. Chega na segunda-feira, falta muito para sábado, falta muito para sexta. As pessoas chegam, e aí como é que você está? Correndo atrás do prejuízo. Está correndo atrás do quê? Do prejuízo. Vai alcançar o quê? Prejuízo. Ou seja, as pessoas estão existindo, mas sem vida. Ô, irmão, o coração está firme. Então, isto que a gente tem que pensar. Analisar o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos caminhando. De outro lado, a presença do Senhor nos dá certeza de sermos filhos amados e nos promove vida e vida em abundância. Então as pessoas, eu me lembro da minha avó conversando com a minha tia, e aí, comadre, como é que a senhora está? Naquela vidinha. Não, com Cristo não tem vidinha. É vida e vida em abundância. Nós precisamos entender e nos apossar dessas heranças, que seriam aquilo que o filho pegou e saiu da presença do pai. Então nós temos que compreender e falar, poxa, Deus me ama. Ah, mas eu sou falho, mas Ele me ama. Ah, mas eu sou pecador, Ele continua amando. Eu vou pisar na bola, Ele continua amando. É só a gente ver a história de Pedro. Pedro que falou, Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus, hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Jesus continuou amando Pedro. Então nós precisamos analisar e pensar o que tem feito eu sair da presença de Deus e retornar. Por isso, filhos pródigos, filhos que se perdem. E às vezes é por um prato de lentilha. Às vezes é por uma coisa tão passageira, mas que nos leva a distanciar-nos da casa do Senhor, da casa do Pai, da presença do Senhor. E aí vem a situação do outro filho que estava em casa. E reclama, questiona,
Ah, matou um novilho. Provavelmente era um novilho que estava ali há um tempo sendo engordado para alguma data especial. Porque ele é específico, não falou, né? Matou um dos novilhos. Não, matou o novilho. Para alguma coisa. E aí vem esse irmão. Nem um cabrito o senhor me dá para poder festejar com os meus amigos. Ou seja, aí já vem o sentimento de inferioridade, né? De autocomiseração. Tadinho de mim, olha, nem um cabritinho para comer com os meus amigos. Então a situação do irmão que ficou dentro de casa, a meu ver, é pior do que aquele que saiu, porque aquele que saiu, reconheceu o erro, voltou para a presença do pai. O outro estava ali dentro, legalista, só achando problemas, reclamando de tudo, inclusive do retorno do irmão. E na cabeça dele, ele falou, nossa, beleza, agora está só eu e o velho. O velho morreu, o resto é tudo meu. Aí o rapaz volta, nossa, ainda voltou vivo. Então é algo para nós analisarmos e pensarmos o que nós estamos fazendo com as bênçãos que o Senhor nos concede. O pessoal costuma brincar, provavelmente em toda brincadeira tem um fundo de verdade, de uma pessoa que vivia dentro da igreja e pedindo para Deus dar um carro. E queria ter o carro para poder levar os irmãozinhos que não tinha carro para a igreja. Aí Deus deu o carro e ele saiu da igreja com o carro. Provavelmente isso procede em algumas situações. Então é esse fato de nós analisarmos. De por vezes, ao invés de buscarmos o Senhor das bênçãos, nós queremos apenas as bênçãos do Senhor. De não ter um relacionamento sério, sadio com o Senhor. Conversava ali com o pastor, os dias não são bons. O ano que vem, segundo as pesquisas que os economistas estão fazendo, não vai ser um ano muito bom. O que aconteceu nos Estados Unidos, do Trump perder para o Biden lá, não vai ser bom para o Brasil. Não vai ser bom para o mundo inteiro, mas... Então nós precisamos estar na casa do Pai, na presença do Senhor. Senhor, mostra-nos o que nós precisamos fazer. Traga um arrependimento genuíno ao nosso coração, dia após dia, hora após hora, momento após momento. Nós não queremos viver longe do Senhor. Nós não queremos ser pedra de tropeço para que as pessoas saiam da presença do Senhor. Semelhantemente, o irmão mais velho, talvez isso tenha até impulsionado ele. Nossa, não aguento mais viver com esse rapaz aqui, deixa eu vazar. Então, situações para a gente pegar a palavra de Deus, olhar, estudar e ver o que isso pode ser aplicado na nossa vida. Porque o simples fato de olhar o texto não vai modificar o nosso comportamento. Só é modificado o nosso comportamento a partir do momento que nós colocamos em prática os ensinamentos que o texto nos traz. E é por isso que a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. A cada momento que nós lemos a palavra, ela nos traz um entendimento novo para aquilo que precisa ser corrigido primeiramente na nossa vida. Mas nós pensamos assim, poxa, por que fulano não está aqui hoje? Essa palavra é para ele. Não, a palavra é para nós. A palavra é para nós. Onde nós precisamos corrigir? O que nós estamos sendo falhos? O que nós estamos olhando para o outro ao invés de olhar para nós mesmos? O que nós estamos sendo tão egoístas de querendo as bênçãos do Senhor e deixando o outro sem fazer uso das bênçãos do Senhor? Conforme nós conversamos na quinta-feira passada, sobre o barco que sofreu a tribulação da tempestade e outros barcos que estavam juntos naquela mesma situação, mas que quando os discípulos despertaram Jesus e Jesus repreendeu o vento e houve calmaria, os outros barcos também foram abençoados com aquela calmaria. Então é nós analisarmos e pensarmos, Senhor, semelhantemente a Abraão, eu quero ser uma bênção na minha casa, eu quero ser uma bênção no meu local de trabalho, eu quero ser bênção na minha comunidade, eu quero ser bênção na igreja onde o Senhor me colocou. E aí nós vamos conseguir compreender o que é realmente viver igreja. Aí nós vamos compreender o que é estar na casa do Pai. O que é estarmos na presença do Senhor, desfrutando do relacionamento pessoal com Ele. Aí sim, a palavra de Deus passa a fazer sentido. E o Evangelho
torna-se cada vez mais real na nossa vida. Porque aí nós passaremos a ser conhecidos como sal da terra e luz do mundo, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Do contrário, nós vamos estar caminhando e não vamos chegar a lugar algum. Semelhantemente, aquele livro de Alice no País das Maravilhas, em determinado momento, ela encontra um gato e pergunta para o gato como é que ela faz para sair. E aí o gato fala, você está indo para onde? Ela falou, não sei. E aí o gato responde para ela, quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar te serve. O evangelho tem uma direção. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E a grosso modo nós estamos voltando para casa. Mas enquanto isso não acontece efetivamente, nós precisamos continuar mostrando o caminho para as pessoas. Sermos cartas vivas desse evangelho. Semelhantemente àquilo que Paulo nos ensina. Sermos cartas vivas. Porque em determinadas situações, a única Bíblia que as pessoas lerão são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas. Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. Isso é fato. Então nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo, onde nós caímos. E que o Senhor possa nos dar esse entendimento. E mais que entendimento, essa força para poder regressar. Ontem eu estava conversando com um pessoal e tivemos a oportunidade de conhecer o diretor da Casa Dia. Não sei se vocês já ouviram falar da Casa Dia. A Casa Dia é um pessoal, eles trabalham com quem tem o vício do álcool. E aí eles fazem um trabalho. E uma coisa que chamou a atenção minha com relação à exposição daquele rapaz foi o lema deles. Limpo só por hoje. Ele não tem que se preocupar de ficar o resto da vida sem beber. Ele tem que se preocupar somente com o dia de hoje. Se ele conseguir ficar sem beber o dia de hoje, amanhã se torna hoje. Ele fica sem beber. Amanhã se torna hoje. E nesse processo eles estão limpos há 5, 10, 15, 20 anos. Isso nos leva, trazendo aqui para o que nós estamos compartilhando, deixar de pecar só por hoje. Eu nunca mais vou pecar. A gente peca. Só de falar que nunca mais vai pecar, já está pecando. Então é viver o dia de hoje. Errou? Senhor, dá-me sabedoria. Me ajuda me traz à memória os pecados que me são ocultos, segundo Davi mesmo diz. Mostra-me, Senhor, onde é que eu estou errando, para não cair no erro. Não incorrer em atitudes equivocadas, atitudes que distorcem a tua palavra. E aí sim nós vamos começar a ser um povo forte, um povo fortalecido e dia após dia mais parecidos com Jesus. Que é essa a finalidade. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor. Te dar graças por essas portas abertas, te dar graças, Senhor, pelas redes sociais onde a tua palavra tem alcançado corações que normalmente não viriam a um templo. E queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra revelada ao nosso coração. Reconhecemos, Deus, que sem ti nós nada somos, Pai. Reconhecemos que longe de ti, nós somos semelhantes a este jovem, Senhor, maltrapilho, fedendo, magro, faminto, descalço e sem identidade de filho. Mas através do teu Espírito Santo, Senhor, que interage com o nosso espírito, Pai. O teu Espírito que intercede por nós com palavras inexplicáveis. Nós reconhecemos que somos dependentes de ti. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores. Pedimos perdão a cada um dos nossos pecados. Oramos, Deus, para que não caiamos no mesmo erro, que sejamos fortalecidos a caminhar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Senhor, ajuda-nos, Deus, a revelar ao mundo a tua palavra. Palavra essa que muitas vezes, Senhor, será revelada com as nossas próprias atitudes. E possamos, Deus, ter compaixão para com aqueles que caem. Que possamos estender a mão para ajudá-los a levantar e voltar ao caminho, Senhor. Oramos, Deus, mais uma vez, em prol dos pastores
estão muitas vezes sozinhos enfrentando, Senhor, essa pandemia. Muitas vezes sem o abraço das ovelhas, muitas vezes sem o abraço dos membros, muitas vezes sem uma palavra de conforto, sem uma mensagem. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa ser essa palavra de conforto, que o Senhor possa ser o socorro bem presente na angústia de cada um deles. E que eles, Senhor, e as suas famílias possam ser abençoadas, em especial a vida do pastor Isaías, a vida da Ivone, os filhos deles, que estão à frente deste ministério, Pai. Continue-os abençoando, fortalecendo-os, Deus, para que cada vez mais esta igreja, Senhor, possa se parecer com o dono dela, Cristo Jesus, o nome sobre o qual nós oramos e agradecemos, Pai. Amém e amém. Pastor. Amados, nós encerramos aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelas redes sociais, vocês que estiveram aqui no templo. E vamos agradecer ao Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém.